Bem-vindo a mais um podcast do Senhor Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala Tanquinho e Tanquinha. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe por quê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube, está perdendo também. É só acessar lá, youtube.com/senhortanquinho, ou digitar no Google YouTube Senhor Tanquinho, ou digitar no YouTube Senhor Tanquinho, que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. Então, antes de ir no conteúdo de hoje, só queria deixar uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com/GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com/GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Fala Tanquinho e Tanquinha, tudo bem com você? Eu sou o Refluxo, do Senhor Refluxo, e hoje nós vamos falar sobre refluxo, sendo que nós trazemos novos refluxos para você todas as semanas. Difícil entender isso, né? É porque é muito difícil você pensar em outra coisa quando você está sofrendo com refluxo constantemente. Felizmente, a gente vai tratar disso hoje. A gente vai falar sobre o refluxo gastroesofágico, o que é, e qual é uma medida alimentar importante que pode ajudar a reduzir o refluxo alimentar. Além disso, a gente vai dar outras dicas que você pode usar para diminuir o seu refluxo sem ter que ser essa dieta, Outras dicas não alimentares. E ainda vai falar se quem tem refluxo pode ou não pode fazer jejum. Então, o vídeo está super recheado e já deixa o seu like aí. Se você deixar o seu like e seguir as instruções do vídeo, você vai se curar do seu refluxo. Se você não fizer, você vai ter refluxo para sempre. E aí você está sendo castigado por não ter investido no seu conhecimento e de ter cuidado dessa condição com informações simples e práticas que eu vou te passar. Aliás, se você quiser receber informações simples e práticas todas as semanas, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho aí para ser avisado dos novos vídeos, senão não vai chegar para você. Então vamos lá, vamos falar sobre o refluxo. E o refluxo é algo muito curioso, cientificamente falando, porque ninguém sabe exatamente por que ele surge, Na verdade, como ninguém sabe dizer é por isso, com certeza que o refluxo surge, a gente até hoje tratou ele baseado em palpites. Sim, palpites pensados, bem educados, bem informados, mas ainda assim palpites. Porém, um novo estudo parece trazer uma forma de tratar o refluxo gastroesofágico de uma maneira que não havia sido tentada em larga escala antes, e os resultados são bastante animadores. É isso que eu vou te falar agora. Esse estudo em questão pegou 144 mulheres que sofriam de refluxo gastroesofágico e colocou todas elas numa dieta de baixos carboidratos. E o que aconteceu foi que todas, absolutamente todas, resolveram os seus sintomas do refluxo. Inclusive, algumas tiveram até mesmo que parar de tomar os medicamentos. Afinal, só a dieta resolveu 100% isso. Se você quiser saber como fazer uma dieta baixa em carboidratos, como implementar do jeito certo, te convido a ver outros vídeos aqui no canal. Pode surfar aqui na nossa playlist, a gente tem centenas de vídeos. E se você quiser ter acesso à informação estruturada, passo a passo, de como fazer da maneira certa, e ainda de quebra, provavelmente emagrecer, aí você clica no primeiro link da descrição, que vai falar sobre o programa Guia Dieta Cetogênica. Lá tem informações sobre esse programa. Mas no estudo, o que aconteceu? Elas seguiram essa dieta, esse protocolo alimentar baixo em carboidratos, durante 10 semanas. E aí, os sintomas de refluxo sumiram, desapareceram. E depois que acabou o estudo, ainda seguiram essas mulheres por mais 6 semanas para ver se realmente era algo que se mantinha. E realmente se manteve. Então é algo de fato incrível, porque uma alteração alimentar simples resolveu a condição que podia assolar a vida dessas pessoas pelo resto da vida delas. E na verdade, com essa alteração alimentar inteligente,
foi possível reverter. Talvez nesse exato momento você esteja se perguntando por que a dieta baixa em carboidratos resolveu os sintomas de refluxo. E a verdade é que, como eu te falei, ninguém sabe muito bem o que causa o refluxo, mas a gente sabe agora como resolver. Então tem duas explicações principais que podem explicar por que a dieta baixa em carboidratos ajuda a resolver o refluxo. A primeira explicação é mais ou menos mecânica, digamos assim. Acontece que uma dieta baixa em carboidratos é uma excelente ferramenta para emagrecer, perder peso e se manter magra pelo resto da vida. Inclusive, quando você emagrece, você tende a diminuir aquela tanto de gordura que tinha na região abdominal. Isso fazia uma pressão no estômago para liberar os ácidos, estomacais, esôfago acima. E é isso que causa o refluxo. E uma segunda corrente diz que, além disso, uma dieta baixa em carboidratos modifica de maneira positiva, ainda mais se ela for feita com comida de verdade e não com porcaria processada, as bactérias do seu intestino delgado. E um supercrescimento dessas bactérias é o que causa muitos gases, que, por causa da fermentação que elas causam, que empurra os ácidos do estômago esôfago acima. Então, existe uma alteração na qualidade da sua flora intestinal. E isso também estaria implicado nos casos de refluxo. Dessa forma, o que a ciência consegue concluir até agora, enquanto mais estudos, mais ensaios não são feitos, é que a gente não sabe exatamente dizer se é pela razão 1, pela razão 2 ou pelas duas juntas que a low carb funciona para quem tem refluxo. Mas que ela funciona, que é uma beleza, ela funciona. E quando eu mencionei o programa Guia Dieta Cetogênica, é porque a dieta cetogênica é uma dieta low carb inteligentemente pensada para você reduzir o teor de carboidratos e manter apenas as coisas mais nutritivas na sua alimentação. Então, se você quiser saber a diferença de low carb e cetogênica, exatamente, comenta aqui embaixo que eu mando para você o link de um vídeo que eu gravei falando exatamente qual que é a diferença das duas, o que tem em comum, o que tem de diferente. Então a gente sabe que, independentemente do motivo, essa dieta baixa em carboidratos refinados, saudável, rica em comida de verdade e altamente nutritiva, ainda pode resolver completamente os sintomas do refluxo, pelo menos aqui esse poderoso estudo e vários relatos de caso apontam. Nesse aspecto, é só importante notar que esse vídeo aqui traz estudos científicos para você, explica de forma inteligente e te dá dicas práticas e acionáveis do que fazer. Porém, ele não substitui em hipótese alguma o aconselhamento com o seu médico, profissional de saúde e nutricionista de confiança para vocês trocarem as ideias e ver o que é melhor para o seu caso específico. Só que agora você tem mais informações para ter boas conversas com ele. Além da dieta low carb, o que mais será que você pode fazer para melhorar as suas chances de se sentir menos mal com o refluxo? Vou falar aqui 4 pontos que não são a dieta low carb em si, mas que podem te ajudar. O primeiro é em relação a algumas comidas gatilho. Para muitas pessoas, alguns alimentos ou nutrientes, como por exemplo a cafeína, o álcool, o chocolate e algumas comidas muito ácidas tendem a agravar o refluxo. Então, se você identificar que algum desses alimentos agrava seu refluxo, pode ser inteligente evitá-lo. Um segundo ponto diz respeito a você se deitar depois das refeições. Pode não ser a melhor ideia você se deitar logo após comer. Nesse aspecto, pode ser inteligente você terminar o seu jantar umas 3 horas antes de dormir, para dar tempo de a digestão começar a acontecer antes de você se deitar. Isso parece melhorar o refluxo para algumas pessoas. Outras atividades simples que podem incluir é uma atividade como uma caminhada leve após o jantar, pode ajudar na digestão, ou mesmo deixar a sua cama levemente inclinada. Como assim? Coloca 1 ou 2 tijolos ou pesos de papel, ou o que você tiver à sua disposição, na cabeceira da cama, para não ficar completamente horizontal. Ela fica com um certo ângulo aí, você não vai dormir mais nessa posição. Isso pode ajudar a sua digestão também. Então, são algumas medidas que não são a dieta baixa em carboidratos que ajudam o refluxo. E falando em dieta baixa em carboidratos, tem uma pergunta que a gente sempre recebe das pessoas que fazem a dieta baixa em carbos e começam a melhorar dos sintomas de refluxo. O que acontece é que elas param de sentir fome e vontade de comer a cada 3 horas. O apetite delas entra totalmente sob controle. Esse, na verdade, é um dos 5 sinais de que você está queimando gordura. Se você quiser saber os outros 4, comenta aqui embaixo que eu te mando o vídeo. E essas pessoas me perguntam o seguinte: Senhor Tanquinho, eu tenho refluxo, ou pelo menos tinha. Será que eu posso fazer jejum? E a resposta é que provavelmente sim. Por quê? Porque, como a gente falou, uma das explicações de por que a low carb e outras abordagens de perda de peso funcionam para ajudar a evitar o refluxo é que você, perdendo um tanto da sua gordura abdominal, para de ter aquela pressão que ajuda os gases a subirem, e que causa o refluxo. Então, se o jejum é algo que te ajuda a emagrecer, pode ser benéfico, mesmo que ele seja aliado com uma alimentação inteligente para você perder peso e parar de sofrer tanto assim com o refluxo. Por outro lado, tem 2 cenários diferentes, 2 linhas de pensamento que podem estar implicadas também e que dizem mais ou menos coisas contraditórias. A primeira é que você
você ficar muito tempo sem comer, talvez irritasse um pouco seu estômago e acumulasse demais o ácido estomacal, e aí poderia influenciar. Algumas pessoas dizem isso, enquanto outras dizem o exato oposto, que é o seguinte: se você não estiver comendo, o seu estômago não tem um incentivo, não tem a sinalização para você produzir ácido estomacal. Então não tem o que causar refluxo em primeiro lugar. E essas pessoas se dão muito bem com o jejum intermitente. Na verdade, muitas vezes, elas dizem que diminuindo a frequência de refeições, parando de mastigar alguma coisa o tempo todo, o refluxo diminui também. Então, como não existe um protocolo definitivo, um estudo tão de perto assim dizendo se o jejum melhora ou piora, é diferente do caso da alimentação low carb que eu mencionei. Tem um estudo. Nesse caso não tem. Aí você tem que testar, experimentar e falar com o seu médico para ver qual que é o jeito certo de você se livrar do seu refluxo de uma vez por todas. Mas em todos os casos, parece que diminuir a quantidade de carboidratos que você come pode ajudar de maneira poderosa a vencer os sinais e sintomas do refluxo gastroesofágico. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você tem refluxo, já teve, conhece alguém que tem. Compartilhe esse vídeo para ele chegar a mais pessoas que sofrem dessa condição. E aqui ao lado tem um outro vídeo que a gente gravou para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tem também um tanquinho aparecendo na sua tela nesse momento. É um logo de um tanquinho para você se inscrever no canal e receber vídeos novos todas as semanas, tá certo? A gente vai se falando. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Este podcast também é um oferecimento do Aikito. E o que é o Aikito? Bom, o Aikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Aikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Aikito, que é uaiketo.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então nada melhor que um trocadilho, o Aikito. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Você sofre de refluxo ácido? Sabe aquela sensação terrível de ter o seu esôfago pegando fogo? Aquele gosto ácido horrível na boca? A necessidade de tomar remédio para dormir graças àquelas fortes dores? Se você respondeu sim a essas perguntas, eu sei exatamente como você se sente. Porque durante muitos anos, o temido refluxo ácido foi o meu companheiro diário. E isso atrapalhou a minha vida em todos os aspectos que você pode imaginar. Nesse período, eu já havia tentado de tudo que você pode imaginar. Dos tratamentos químicos mais caros e avançados, até táticas alternativas que chegavam a ser engraçadas de tão ridículas. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje foi a forma simples, prática e natural que eu encontrei para ter uma vida plena, saudável e livre de todos esses sintomas que só nós que sofremos com esse problema conhecemos tão bem. Então, se você, assim como eu, deseja acabar de uma vez por todas com esse grande vilão, assista esse vídeo com atenção até o final, porque você vai me agradecer muito depois disso. Eu quero compartilhar todos os passos que eu usei para dar adeus ao meu sofrimento. E eu quero fazer você descobrir como eu tratei e como eu me livrei do refluxo ácido de forma 100% natural em apenas 2 semaninhas, graças a um método fácil de seguir e muito simples, que fará você vencer esse problema de uma vez por todas. E antes de irmos para a solução, deixa eu te contar rapidinho um pouco da minha história. Desespero foi o que eu comecei a sentir ao perceber que, em vez de melhorar, o meu refluxo estava piorando a cada novo tratamento que eu tentava. Era horrível sentir a comida voltando após cada refeição, sentir aquelas dores horríveis. Então,
nem se fala. Como eu acabei de te falar, apenas 2 palavras podem descrever bem o que eu estava sentindo: frustração e desespero. Talvez seja o seu caso também. E eu realmente precisei agir para resolver isso de uma vez por todas. Eu tinha colocado na cabeça o seguinte: ou eu acabava com o refluxo, ou o refluxo ia acabar comigo. Era o meu dever encontrar uma forma natural para reduzir ou até mesmo eliminar esse problema de uma vez por todas. E o que eu fiz? Eu comecei a entender bem essa doença. Primeiro de tudo, eu quero saber, você sabe exatamente o que é o refluxo? Olha só, eu não sou médico, por isso eu vou explicar da forma mais simples possível. Olha o nosso amigão aí. Há um músculo no nosso estômago que é responsável por se abrir para a comida passar e se fechar imediatamente para não permitir que os ácidos do estômago subam para o nosso esôfago. Pessoas com refluxo, pessoas como nós, apresentam uma pequena falha nesse mecanismo e os resultados disso, em alguns casos, são trágicos. Exatamente, trágicos. O refluxo é um problema maior do que você pode imaginar. Você sabia, por exemplo, que o refluxo pode acarretar em graves problemas pulmonares? Que o refluxo pode levar você a ir para uma mesa de cirurgia? Além de alguns problemas menores, mas que podem atrapalhar muito a nossa vida, como o mau hálito. Por isso, eu recomendo que você haja como eu agi e jamais ignore esse problema, sempre tomando muito cuidado com o abuso de remédios. Remédio geralmente ataca os sintomas e não as causas. E eu não acho que uma vida tomando drogas seja uma vida plena. Por isso eu decidi buscar uma cura natural e definitiva para esse grande vilão. Com esse desejo incontrolável tomando conta de mim, eu decidi dedicar meses da minha vida a estudar formas de destruir o refluxo. E eu me debrucei em todo tipo de conteúdo que você pode imaginar. Livros, vídeos do YouTube, trabalhos acadêmicos, entrevistas, entre tantas outras coisas. Aliás, eu busquei esse conteúdo em todos os idiomas que você pode imaginar. E hoje eu consigo até arriscar algumas palavrinhas em chinês e coreano. E foram justamente algumas táticas que aprendi com os asiáticos que mais me ajudaram. E durante esse período de estudos, eu tive uma descoberta chocante. A cura existe, é natural e muito mais simples do que parece. E foi dessa forma que nasceu o meu guia, o Vencendo o Refluxo, um e-book onde eu compartilho tudo o que eu fiz e que mais de 1000 leitores já seguiram para vencer essa terrível doença. E por incrível que pareça, eu vou te mostrar que você pode vencer o refluxo ácido sem se privar dos prazeres do dia a dia. Você está apenas um simples passo de colocar suas mãos no método que eu encontrei, que mudou a minha vida e me fez derrotar o inimigo que me assombrou por anos e anos. E eu posso te afirmar, sem medo de errar, eu venci o refluxo. E se eu conseguir isso, você também pode vencer. E você fará isso com apenas três simples passos. Primeiro de tudo, nós vamos identificar a causa do problema. Depois, nós vamos escolher o tratamento ideal para você, porque cada pessoa tem um organismo diferente. Em terceiro lugar, vamos fazer você se curar de forma totalmente natural. E talvez, nesse momento, você esteja se perguntando, esse guia, ele pode mesmo me curar? E eu vou provar para você que tudo que eu compartilho nessas páginas é o que eu aprendi de melhor nessa minha longa jornada contra esse meu terrível inimigo. Então, se você está buscando uma forma natural e efetiva para curar o refluxo ácido, reverter rapidamente esse quadro terrível que tanto incomoda, uma forma de conseguir alívio imediato para suas crises, uma vida plena e saudável, sem o uso constante de remédio, viver sem fortes dores e sem aquela queimação que nos perturba, ter noites de sono agradáveis e perder aquele medo de acordar sem respirar, o guia Vencendo o Refluxo é exatamente o que você precisa. A sua busca por informação qualificada e eficaz acaba agora, porque nesse guia eu quero estender um tapete vermelho e resumir para você tudo o que eu aprendi ao ler mais de 50 livros em diversos idiomas sobre esse assunto.
E o mais importante de tudo, eu separei para você apenas tudo que realmente funciona para mim e para mais milhares de pessoas que eu já ajudei. Olha só, você vai descobrir, por exemplo, por que você tem refluxo e os seus amigos não, quais são as causas secretas do refluxo, como acabar com os sintomas naturalmente, como ser feliz e saudável novamente, como acabar com aqueles desagradáveis arrotos. Conheça também remédios naturais, simples e milagrosos, descubra os alimentos que podem ativar as suas crises de refluxo e muito mais. Eu tenho certeza que você está bem animado com tudo isso que eu te mostrei, né? Você já deve estar querendo vencer esse grande inimigo. Mas antes de te mostrar quanto tudo isso custa, eu quero te oferecer 3 presentes especiais. Ao garantir a sua cópia do e-book Vencendo o Refluxo, você vai ganhar 3 bônus sensacionais. O primeiro deles, o guia prático Show Refluxo Ácido. Ele normalmente custaria R$ 47,00, mas hoje você vai ganhar de graça. O bônus número 2, as top 10 receitas para quem tem refluxo. Isso normalmente custa R$ 37,00 e hoje você não paga nada por isso. E o bônus número 3, os top 10 vídeos para quem tem refluxo. Os melhores vídeos que eu já encontrei e que eu assisti que fizeram toda a diferença na minha cura. Isso normalmente custaria R$ 17,00 e para você hoje de graça. Exatamente isso. Você vai receber esses 3 produtos sem qualquer custo adicional. Olha só, você está a um passo de se livrar de uma vez por todas dessa terrível doença por um preço extremamente baixo. Tá na hora de você garantir acesso ao guia Vencendo o Refluxo, além desses bônus exclusivos. Para e pensa, quanto você já gastou até hoje com médicos e com remédios para tratar essa doença? Quanto vale para você ter a sua saúde totalmente restaurada? Quanto é que vale uma boa noite de sono, uma vida totalmente plena? E exclusivamente hoje você tem a oportunidade de, assim como eu, dar um cruzado de direita no refluxo e eliminar esse vilão da sua vida de uma vez por todas. O guia Vencendo o Refluxo, ele poderia sim custar R$1.000 ou R$500 e eu tenho certeza que ele venderia muitas cópias, porque o que eu estou oferecendo aqui hoje é resultado comprovado. Mas eu não quero que esse meu guia seja inacessível para ninguém. Eu quero que todo mundo, eu quero que você possa experimentar a mesma transformação que eu passei. É por isso que hoje você tem a oportunidade de comprar o guia Vencendo o Refluxo por um preço muito, mas muito especial. Eu quero que você desça ao final dessa página, mas eu recomendo para você agir com velocidade, porque quando a contagem regressiva chegar ao final, você não vai ver esse preço novamente. Além disso, deixa eu ser bem sincero com você, periodicamente eu recebo notificações de poderosos da indústria farmacêutica e eles querem que eu tire o meu guia do ar. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles lucram com a doença e não com a cura. E pode ser que um dia eles consigam, graças ao seu grande poder, fazer com que esse guia pare de ser vendido. Então eu quero que você não perca tempo, eu quero que você acabe de uma vez por todas com o refluxo ácido. Essa é a oportunidade de atacar as causas do problema, só que de forma natural. Tudo isso com zero risco. Por quê? Você tem garantia incondicional. Se por qualquer razão você não ficar satisfeito, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem qualquer questionamento. E essa garantia tem validade de 7 dias, você realmente não tem risco nenhum. Então, o que é que você está esperando? Você não tem absolutamente nada a perder. Dê uma chance a você, dê uma chance à sua saúde e garanta agora mesmo uma das últimas cópias do guia Vencendo o Refluxo. Desça até o final dessa página e comece hoje a virar o jogo contra essa doença terrível. Nós estamos te esperando com a solução lá dentro.